comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Há uma preocupação muito grande de empresários americanos e brasileiros que lidam diretamente com esse tipo de negócio. Ontem, inclusive, divulgaram uma carta à maior associação empresarial aqui dos Estados Unidos pedindo que Trump volte atrás. Mas o presidente americano foi questionado por que ele está fazendo isso, por que ele está aumentando as tarifas do Brasil, e ele respondeu: porque eu posso. Então é o tipo de situação que os empresários, especialmente dos dois países, que lidam com esse tipo de comércio há anos, estão enfrentando neste momento. E agora, com essa nova investigação, essa relação, que já não é das mais confortáveis, pode se complicar ainda mais. Valeu, obrigado. Esse é o Eduardo Barão, direto de Nova York, nos Estados Unidos. Na reta final aqui do Bandeirantes Acontece, na passagem para a turma do Resenha, só registrar, Zaidan, que um grande incêndio tomou conta aí do palco principal do Tomorrowland, um grande festival de música eletrônica que acontece na Bélgica. Segundo a organização do festival, ninguém ficou ferido, mas o palco principal foi totalmente destruído, né? O festival estava programado para começar sexta-feira agora, não é? Em um post nas redes sociais, a organização diz que está buscando soluções para esse primeiro final de semana, sexta, sábado e domingo, para garantir o funcionamento do festival, né? E o Tomorrowland, que já teve edições aqui no Brasil também, ali na Chácara Maeda, no Parque Maeda, em Itu, conta com uma grande cenografia, não é? O palco principal chama a atenção mesmo e foi então tomado aí pelas chamas, né? A nota diz que o acampamento vai abrir amanhã, quinta-feira, conforme planejado, e que estará pronto para receber todos os visitantes, que as atividades da Jornada Global em Bruxelas e Antuérpia acontecerão como planejado, mas que estão encontrando aí, estão focados em encontrar soluções para o primeiro fim de semana, não é? Tem várias atrações, entre elas o DJ Alok brasileiro, escalados aí para tocar no Tomorrowland, que então o palco principal foi tomado por chamas. Zaidan Quintana marcou 5 horas da tarde, não dá tempo para mais nada. Amanhã a gente se encontra aqui às 3 da tarde no Bandeirantes Acontece. Valeu, Zaidan. Valeu, até lá, se Deus quiser. Abraço. Vem aí a turma do Resenha. Tchau, pessoal. Termina aqui Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa pra você. Até às 7h30 da noite, muito esporte, informação e opinião aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like pra nós, manda um joinha e muito obrigado pela sua audiência. Participe do Fala Galera. Mesmo com todos os jogadores à disposição, você mexeria na equipe titular do Guarani para o duelo da próxima segunda-feira contra o Anápolis? Opine 97102-1493.
7102-1493. E você aprova a contratação do lateral esquerdo Kevin? A Ponte contratou o lateral esquerdo do Paysandu. Um sonho antigo da Macaca. Terceira vez que a Ponte estava interessada. E o negócio acabou dando certo. O Kevin já está em Campinas. E você aprova a contratação de mais um lateral esquerdo? A Ponte já tinha contratado o Léo Kovic, que inclusive já jogou 2 partidas. Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Cadi Silva foi anunciado oficialmente pelo Guarani. Volante é o terceiro reforço do Bugre nessa janela de transferências. Vindo do São Bernardo, Cadi chega em definitivo com um contrato até o fim do próximo Campeonato Paulista. Além de Cadi Silva, Bugre também anunciou durante a atual janela o lateral esquerdo Renan Castro e o atacante Gabriel Silva. Gabriel Silva, inclusive no último jogo, esteve em campo durante um período com alguma minutagem. A princípio, o Guarani não deve trazer mais reforços para a sequência da competição. Marcelo Fernandes estuda alterações para a próxima partida contra o Anápolis. Desfalque na última rodada por quadro gripal. Isaac volta a ficar à disposição do treinador. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Ryuta Takahashi é homenageado por Instituto Nippo após vitória na Copa Paulista. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Próximo de ser anunciado como novo reforço da Ponte, Kevin terá sua saída oficializada, ou teve a sua saída oficializada pelo Paysandu na noite de ontem. Lateral esquerdo vai assinar com a Macaca até o fim do próximo Campeonato Paulista. Elenco da Ponte tem apenas mais 2 dias de preparação antes do próximo compromisso diante do Floresta. Macaca entra em campo neste sábado às 7h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Suspensão de Maguinho pela primeira vez na temporada. A Cirra disputa por vaga na lateral direita. Luiz Felipe e João Gabriel brigam pela posição com Pacheco correndo por fora na disputa. Diretoria da Ponte inicia a venda de ingressos para a partida contra o Floresta. Ingressos podem ser adquiridos de maneira online e as bilheterias abrem a partir da sexta. Preços variam entre R$20 e R$80. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Ponte faz contas para tentar classificação até o derby. Nos 3 anos que esse campeonato esteve com esse regulamento, os 2 primeiros anos, o 8º colocado se classificou com 29. O ano passado, o Remo se classificou com 26. A Ponte tem 23. Tomando por base o ano passado, mais uma vitória classificaria o time da Macaca. Por exemplo, se vencer a equipe do Floresta. O derby está marcado para daqui 17 dias, dia 2 de agosto, sábado, às 17 horas.
E no programa de hoje tem as pautas, notícias do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O CORE, Conselho de Orientação Fiscal do Corinthians, aprovou antecipação de 30 milhões de dinheiro de direitos de TV do Brasileirão. Foi um pedido da diretoria do clube para conter a crise financeira alvinegra. Os recursos virão do contrato com a LFU, com o Corinthians, que cedeu seus direitos para serem negociados coletivamente. É a segunda antecipação desse acordo, já que na assinatura outros 150 milhões de reais já tinham sido adiantados via um empréstimo da XP. Essa antecipação será usada para reforçar o caixa, já que o clube não tem conseguido suportar os custos do dia a dia. A situação foi descrita como calamitosa por um dos envolvidos na operação. Pauta 2. Após a demissão de Juan Pablo Vojvoda, Renato Paiva deverá ser o novo técnico do Fortaleza. A contratação está encaminhada, faltando apenas definir o tempo de vínculo. No fim de junho, o Botafogo anunciou a saída do treinador menos de 48 horas depois da eliminação da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Agora, ele desembarca no PC com a missão de espantar a má fase do Fortaleza, que está no Z4 do Brasileirão. Pauta 3. O Atlético de Madrid anunciou que chegou a um acordo com o Botafogo pela transferência de Thiago Almada. O argentino passará por exames médicos nos próximos dias e, se aprovado, assinará contrato com o clube espanhol. As cifras giram em torno de 30 milhões de euros, 194 milhões de reais, contando metas e bônus por performance. As negociações foram tocadas diretamente por John Textor, CEO, ou melhor, dono da SAF do Botafogo, e o dinheiro será encaminhado para o Caixa Único da Eagle Futebol, empresa multiclubes do americano. A tendência é que parte das cifras seja utilizada pelo alvinegro para capital de giro e resolver pendências operacionais, como pagamento de premiações e reforço de estrutura do dia a dia. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. E no programa de hoje tem presentes para você. Você vai concorrer no programa de hoje a 4 ingressos para o Hopi Hari mais rádio portátil da Mundial. Apenas um ganhador, tá? 4 ingressos do Hopi Hari mais um rádio portátil da Mundial, que já vem com a tecnologia para você ouvir aqui a Rádio Bandeirantes no 85,7 em FM. Para participar, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, fixado, tem um link. Clique no link e vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Em qualquer momento desse programa, eu vou fazer o sorteio. Então participe e boa sorte para você. Bandeirantes! Breno Beretta e o seu destaque inicial no programa de hoje. Alô, bebê, um abraço, boa tarde.
Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde pro ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Destaques de mercado da bola. O Botafogo tem uma negociação avançada com o Gonçalo Borges, que é ponta direita do Porto, um jogador muito interessante, então ele pode ser o próximo reforço nessa janela de transferências. E o Corinthians tem o Matheus Donelli como um jogador disponível, deve emprestar esse atleta que tem um contrato até o meio de 2028. Goleiro de 23 anos, ele vem perdendo espaço, inclusive contra o Red Bull Bragantino, não ficou nem entre os relacionados, perdeu espaço para o reserva imediato do Hugo Souza, o Felipe Longo. Então, Matheus Donelli deve ser emprestado pelo Timão. Batista. 17h13 está no ar. Esporte em debate hoje até 19h30. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa é o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Edu Pinheiro.
Amigos da Bandeirantes, começamos as historinhas do derby campineiro. Começamos aqui com a maior goleada em derbys, junho de 1960, amistoso no Brinco. O Guarani com Dimas no gol, uma lenda, Dimas, um dos maiores goleiros. Ferrari corria demais, Carlão e Diogo, outra lenda também, na lateral esquerda. Walter, que depois foi para o Boca Juniors e quando terminou de jogar, ele trabalhou na Unicamp. E Heraldo, Dorival, sim, Dorival, ele mesmo, Dorival Geraldo dos Santos. Estava na sua segunda passagem pelo Guarani, o Dorival que fez o gol do título do Guarani na divisão de acesso 1949 na Rua Javari, 2-1 no Batatais, ele fez o gol da vitória. E olha, o Dorival, atenção, hein? Segunda-feira, agora dia 21, o Dorival Geraldo Santos vai completar 97 anos. Olha que maravilha, que Deus o ilumine. Marim Cabrita fazia estreia, veio do Vasco, depois Paulo Leão, Benê 1, depois Benê 2, esse Benê 1 jogava demais, quem viu fala até hoje, um dos maiores meias do Guarani. E Osvaldo Ponte Aérea veio do Flamengo, e o técnico, o argentino Armando Renganeschi. A Ponte com Walter no gol, Darcy Esmeraldo, depois Ivair e o Zuneri. E o Zuneri, que infelizmente faleceu no último domingo, aos 88 anos. Miltinho e Pitico. Olha, o Pitico, um dos maiores volantes também da história da Ponte, viu? Alcides, Paulinho, depois Zezinho, Nilson, Silvio, depois Nivaldo e Gilberto. Esse Paulinho aqui é o segundo maior artilheiro na história da Ponte. Ele marcou 140 gols entre 1952 e 1960. E o técnico da Ponte era Gentil Cardoso, polêmico. Tinha acabado de chegar. Só que uma semana depois desse derby aqui, deixa eu falar aqui quem fez os gols, né? Benê 1 marcou 2 gols, Osvaldo Ponte Aérea marcou 2 gols, Cabrita e Paulo Leão. Guarani 6.0. Bom, uma semana depois começava o Paulistão, 1960, e a Ponte de mal a pior. O Gentil Cardoso, ele mandou embora alguns jogadores e trouxe outros jogadores de qualidade técnica duvidosa. A Ponte de mal a pior. E aí no primeiro turno, derby no Majestoso, a torcida queria invadir o campo para pegar Gentil Cardoso. Isso antes do jogo. E aí a Ponte venceu por 3-2 e Gentil Cardoso saiu nos braços da torcida. Prosseguiu o campeonato, Ponte de mal a pior. Veio o segundo turno no Brinco, Guarani 3-0. 2 gols de Cabrita e outro de Osvaldo. Na partida seguinte, Majestoso, Ponte 2, Corinthians 2, foi a última partida do técnico Gentil Cardoso e o João Avelino, o popular 71, assumiu a Ponte nos 13 jogos finais. Mas não teve jeito, a Macaca já estava condenada, péssima campanha e não deu outra. A Ponte em 1960 foi rebaixada e só subiria em 69. Aqui, a maior goleada em derbys foi no Brinco, junho de 1960, Guarani 6, Ponte 0. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 22 minutos em Campinas. Esporte em debate hoje até as 19 horas e 30 minutos. Mande para cá suas mensagens de texto e de áudio. Já mensagens vão pro ar. Mas agora eu quero falar com você sobre a Sicredi.
Aliás, você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 17h24, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa noite, Greg, CH, Tigrão. Eu acho o seguinte, tem que contratar atacante. Ponte Preta não tá fazendo gol em ninguém. Tem que contratar atacante. Negócio de mexer lá atrás. Põe um moleque da base e acabou. Tá entendendo? O problema não é lá atrás, o problema é lá na frente, não estão fazendo gol. Será que o Marquinhos não tá vendo isso aí não, gente? Pelo amor de Deus. Vai acabar o campeonato, o cara não contrata atacante. O Gé parou de fazer gol. De vez em quando faz um golzinho ao Elvis. Tem que parar, tem que contratar. Para pôr esses caras no banco, para esses caras aprenderem a jogar bola. Pôr atacante, contratar atacante. Um abraço. Mário de Hortolândia, Batista. Fica com Deus. Amém. Fica com Deus também. Mais um. Boa tarde, Batistão. Batistão, eu faria uma mudança pontual, sim, para o jogo contra o Anápolis. Eu jogaria com 3 atacantes lá em Goiânia. Jogaria com Cauê Jesus, Brunão e Mirandinha na frente. Tiraria Caio Melo do time, que já há muito tempo não vem mostrando absolutamente nada. É exatamente como o Isaac. Teve lampejos de alguns jogos importantes, mas no último jogo aí foi comprovado, erra passe de meio metro, jogador muito fraco, limitado, né? Se tiver que jogar com 2 atacantes e 3 volantes, eu estaria com o Giva no lugar de Caio Melo, tá? Seria essas mudanças que eu faria. Um abraço a todos aí, é o Mauro do Nova Europa. Abraço, muito obrigado. Mais um. Ô Batista, boa tarde, tudo bem? Ontem eu vi a discussão aí que o gol do Guarani foi legítimo, né, contra o Ituano. Não foi, né, Batista? Aquela imagem, fotografia que mandaram para vocês aí, do topogã, eu tenho o vídeo daquela imagem. E quando você para a bola na cabeça do jogador do Guarani, o jogador do Guarani está muito impedido, ele está quase o corpo inteiro na frente. Então o Bandeirinha viu perfeitamente o lance, ele estava impedido. Então estão jogando muita culpa no juiz, né, de uma incompetência do técnico, né? O técnico é responsável pelo resultado. E ele não assumiu nenhum momento a culpa. Deu entrevista que os jogadores não foram bem, mas ele foi pior que todos eles. Então o torcedor precisa parar de botar o coração na frente e colocar a razão, porque o técnico, esses 2 pontos, pode fazer falta lá na frente. E o Guarani, se não classificar, não vai falar que o time não era bom, porque só tem time ruim aí. Se o Guarani classificar, foi por culpa do técnico. Edson Mencione, boa noite para vocês, bom trabalho.
assim como também se o Guarani se classificar é por culpa do técnico. Antes do Marcelo Fernandes, o Guarani estava no limbo. Estava lá parecendo as almas que ainda não foram condenadas, né? Estão no inferno, mas estão lá no limbo. É isso que fala o livro do Dante Alighieri, A Divina Comédia, na parte que fala do inferno. Tem o purgatório e tem também... Tem o purgatório, tem o inferno e o paraíso. Então, na parte do inferno tem o limbo. Limbo são as almas que ainda não foram condenadas e estão lá esperando. Então, o que o Guarani fez no campeonato? O que o Guarani fez no campeonato foi depois da vinda do Marcelo Fernandes, que tem mais de 60% de aproveitamento. Então, se o Guarani não se classificar, é culpa do treinador? Sim, culpa do treinador, culpa dos jogadores, culpa do presidente, do CA. Todo mundo é culpado. E se o Guarani se classificar, méritos de todo mundo também. Do treinador, do CA, do presidente Rômulo Amaro, que fez as contratações, dos jogadores que se empenharam. Então, é importante pensar dessa maneira, né? Só pensa pelo lado negativo, mas não pensa do lado positivo que se acontecer. Ah, não, se acontecer é mais do que obrigação. Olha, tem que sopesar esta situação, né? A obrigação é trabalhar dignamente, é fazer o trabalho, é honrar o brasão de um time centenário e com a história que tem a equipe do Guarani. E aí ganhar ou perder faz parte de um contexto. É evidente que o técnico tem a sua parcela de contribuição, mas também parcela do jogador, que é quem efetivamente resolve dentro do gramado, que é quem coloca a bola na rede ou então toma gol em falhas. 17h30, boa tarde, Batista. A Band vai transmitir o derby, dia 2. Fala aí, é o Adriano de Serra Negra, a Band TV. Sim, a Band TV vai transmitir o jogo, dia 2 de agosto. O jogo é às 5 da tarde. A transmissão na TV começa às 4 da tarde. Toda uma programação destinada ao derby. Assim como também a Rádio Bandeirantes com programação especial. Hoje, por exemplo, o Edu Pinheiro, o incomparável, já começou aqui na Rádio Bandeirantes com as histórias do derby. Já há muito tempo o Edu vem fazendo isso e é muito importante e interessante porque os mais novos que não têm conhecimento da história, através dos boletins do Edu, se aprofundam na história. História é história, ninguém tira. E os dois clubes de Campinas têm uma história realmente gigantesca. Então, aqui na Rádio Bandeirantes, começamos hoje e tem toda uma programação aí até o dia 2 no Derby 210. E na Band TV também teremos boletins a partir da semana que vem e no dia do derby a transmissão da partida, começando às 4 da tarde com um programa para esquentar a transmissão e quando a bola rolar eu estarei narrando na TV Band. Band pela primeira vez na história com uma equipe local fazendo o derby. A Band já transmitiu o derby. Aquele derby que foi no estádio Moisés Lucarelli, onde a torcida do Guarani tacou fogo lá no estádio Majestoso. Os dois times foram punidos, pegaram 5 jogos de suspensão. Mandaram os jogos lá na Fonte Luminosa, em Araraquara. Esse derby, que a torcida do Guarani tacou fogo no estádio, no Majestoso, esse derby foi transmitido pela Band, mas com a equipe
da Band São Paulo. Agora não. Equipe de Campinas transmitindo o Derby 210. Ouvinte participando. Qual é o nome dele, hein? Não assinou? Derby na Série C vai ser no campo do Boa Vista ou lá no São Bernardo. Me dê uma dica que eu quero assistir esse derby. Boa noite, Luiz Bugrino. E é só uma brincadeira para descontrair. Abraços a todos. Abraço para você, Luiz. Derby tem local para ser realizado, será no estádio Moisés Lucarelli. Como eu disse aqui, dia 2 de agosto, às 17 horas, com a transmissão na tela da Band. Qualquer que seja a divisão, Derby é um dos grandes acontecimentos esportivos do Brasil. Seu Pepe, Zé Macia, Pepe, o canhão da Vila, que trabalhou aqui em Campinas, nos dois clubes. Inclusive teve um acesso para a Série A com a Ponte Preta. O seu Pepe, eu estava numa palestra na Unicamp, aqui em Campinas, e lá nessa palestra, eu e o seu Pepe fiz a pergunta para ele. Ele que trabalhou aí nos 4 cantos do país. Perguntei qual o clássico de maior rivalidade no país. E o seu Pepe colocou 3 clássicos no mesmo nível. Segundo o seu Pepe, que é uma palavra balizada. Trabalhou nos 4 cantos do país. Colocou o Grenal, lá em Porto Alegre, o Repá, Remo e Paysandu, em Belém do Pará, e colocou o Derby Campineiro. Eu tenho o maior respeito pelo seu Pepe, por tudo aquilo que ele fez pelo futebol, como jogador e como treinador. Só aqui na região ele teve um acesso com a Ponte 97 da Série B para a Série A e foi campeão paulista com a equipe da Inter de Limeira em 1986, na final ganhando do Palmeiras pelo placar de 2-1. Então o seu Pepe tem muita credibilidade, é uma palavra que tem que ser respeitada, e ele colocou o derby como uma das 3 maiores rivalidades do país. E a explicação dele é muito simples. Times, cidades que têm mais do que 2 times, a rivalidade fica diluída. Enquanto que cidades que têm 2 times, a rivalidade é mais acentuada. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta quarta-feira. Se eu mexeria no time do Guarani, mesmo contando com todos os jogadores, tendo todos os jogadores à disposição, mexeria sim. Eu tiraria o Sarará do time e acrescentaria o Gabriel ou mesmo mais um atacante. Jogaria no 4-4-2. 3 zagueiros não. Mesmo a partida sendo fora de casa. Jogaria com 2 zagueiros apenas. E pelos lados da Ponte, se eu aprovo a contratação do lateral esquerdo Kevin, aprovo. Eu acho que ele é um jogador que tem uma característica mais defensiva, mas é um jogador experiente, um jogador que pode acrescentar e rivalizar principalmente com o lateral esquerdo Arthur, que anda, né? Vamos combinar, em uma fase muito ruim, Batista. 17h37, me perdoem, eu esqueci do acesso do seu Pepe Zé Macia. Em 1991, ele foi vice-campeão da Série B. Portanto, Pepe, 2 acessos aqui em Campinas. Um da Série A para a Série B com a Ponte Preta e um vice-campeonato da Série B, acesso para a Série A em 1991.
Então, só para colocar a ordem nas coisas, né? Tinha falado somente do título da Inter e do acesso pela ponte, mas o Pepe era técnico naquele jogo que a torcida do Noroeste tacou fogo na Caprioli, lá em Bauru. Era o seu Pepe também, era o treinador do Guarani naquele jogo lá em Bauru, e eu estava lá. Acompanhei esse jogo e realmente foi um negócio terrível, porque eu estava na cabine, eu e o Brasil de Oliveira. Já contei essa história aqui, né? Mas é sempre legal lembrar. E aí a torcida do Noroeste começou a meter fogo no ônibus da Caprioli. E o seu Antônio Augusto, dono da Caprioli, estava aqui em Campinas. Seu Antônio Augusto, já falecido, pai da Alexandra Caprioli, que é secretária de Cultura de Campinas. Era o proprietário da Aviação Caprioli. E o seu Antônio Augusto estava ouvindo a rádio e desesperado com o ônibus dele, né? Porque a torcida do Noroeste, com um coquetel Molotov, jogando, metendo fogo no ônibus. E o Brasil de Oliveira, que estava do meu lado, estava terrivelmente preocupado. Do meu lado, na cabine, preocupado. E eu vi que o Brasil realmente estava preocupado e falei: ô Brasil de Oliveira, grande comentarista, também já falecido, que Deus o tenha. Falei: você tá vendo lá, estão metendo fogo no ônibus da Caprioli. Falei: tô preocupado porque esqueci o meu boné dentro do ônibus da Caprioli. Um ônibus da Caprioli custava R$1 milhão, sei lá quanto custava o ônibus, e o Brasil de Oliveira preocupado com o boné dele que ele tinha deixado dentro do ônibus. Então foi nesse jogo lá, no estádio Alfredo de Castilho. 17h39. Informações do Guarani. Chegando Breno Bereto, o Bebê tem os detalhes, as informações. Diz aí, Bebê. Bom, Batista, primeiro eu vou falar do novo reforço do Guarani, que a gente até trouxe faz alguns dias, em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes, o volante Cadi do São Bernardo. Eu até trouxe esse detalhe no jogo contra a Ponte Preta, né, que eu notei que o Cadi não estava nem na relação dos jogadores quando eles mandam o release, né, do time do São Bernardo, e também não ficou à disposição nesse último jogo do técnico Ricardo Catalá. E ontem à noite veio a informação, uma hora depois que terminou o nosso programa aqui na Rádio Bandeirantes, a assessoria do Guarani confirmou que o Cadi é o novo reforço do Guarani. Contrato do Cadi até o final do Paulistão do ano que vem. Jogador de 29 anos de idade, atleta que atua preferencialmente como volante, atua no meio-campo, é um jogador mais de contenção e se junta aos outros reforços dessa janela que começou no dia 10 de julho, ao lateral esquerdo Renan Castro e ao atacante Gabriel Silva. Gabriel Silva, que aliás ficou à disposição já no último jogo, ele que tinha chegado em Campinas na última sexta, participou só de um treino e entrou no segundo tempo no empate com o Ituano, placar de 0-0. Gabriel Silva, aliás, será apresentado oficialmente amanhã pela manhã no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com relação ao Cadi, ainda não está marcada a apresentação oficial do jogador. É possível, se ele chegar em condições físicas e estiver no bid, que ele já viaje para enfrentar o Anápolis em Goiás na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite. Lembrando que o Cadi, ele foi revelado nas categorias de base do Salgueiro, que é o time do Nordeste, lá de Pernambuco. Ele vem para suprir uma necessidade no meio-campo, depois que o Natan Camargo foi negociado com o Remo, né? O Guarani já monitorava um jogador. Ele atuando pela equipe do Água Santa, ele foi vice-campeão paulista naquele time comandado pelo técnico Thiago Carpini, que foi vice-campeão diante do Palmeiras. No ano passado,
foi o ano que ele mais atuou, e atuou pela equipe do Londrina, atuou mais de 20 jogos pelo Londrina na Série C do Campeonato Brasileiro. É um jogador que já chega para ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Quer comentar um pouquinho sobre o Cadi, antes de eu planejar o time, colocar as opções que o técnico Marcelo Fernandes tem para a próxima partida, Batista? Sim, mas antes quero colocar aqui na roda Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Batista, boa tarde. Um abraço para os amigos do nosso Esporte em Debate. Um abraço pro bebê aí, já triturou o negócio aí, ou já detonou ou não, ô Breno? Como é que tá o negócio Ainda aí? não, Tigrão, ainda não. Nossa. Vamos por uma alternativa que não seja inicialmente triturar o negócio. Vamos tentar com remédios. Tá bom. Eu louco pra aproveitar esse residual aí, porque eu tô precisando de pedra britada aqui, tô fazendo uma calçada nova, ia te fazer uma oferta, mas então vou ter... Mas vai sair, viu, Tigrão? Quando sair eu mando um caminhão pra você. Vou ter que comprar no depósito de material de construção aqui do lado. Tá bom, boa sorte. Bom, Batista, estamos aqui na área, vem aí o Cadi, mas vamos dar uma olhadinha no Fala Galera primeiro? Vamos lá. Mesmo com todos os jogadores à disposição, você mexeria na equipe titular para o duelo da próxima segunda contra o Anápolis? Isso é o Guarani, que vai jogar em Anápolis. Claro que eu mexeria, claro, não tenho dúvida nenhuma. Não é jogo para jogar com 3 zagueiros, com o Sarará do lado esquerdo, meio zagueiro, meio lateral, Emerson espetado à frente, não. É jogo para jogar com o Mirandinha. Põe o Mirandinha no time que vai dar tudo certo. Isso tomando como parâmetro o time que iniciou a partida no último domingo contra o Ituano. Então, você mexeria no time titular? Estou considerando o time que começou como titular contra o Ituano, que depois o Mirandinha entrou, mas não foi titular. Então é isso que eu faria, sacrificando um zagueiro, voltando o Emerson na dele e segue a vida. Segue a vida. Quem sabe dê até pra gente ver o Cadi, do qual o Breno acabou de falar aí. Quem sabe? Eu gostei. Já vi esse jogador em ação em algumas oportunidades, estava sem espaço no São Bernardo, sim, mas no Londrina ele sobrava, hein? Volante que chega, que chuta, que bate forte na bola, ambidestro. Vamos ver. Talvez tenhamos também essa novidade. Mas eu mexeria no time, sim. Resumindo em síntese. E o Fala Galera da Ponte. Você aprova a contratação do lateral esquerdo Kevin? Aprovo. Aprovo porque o Léo Kovic entrou, não comprometeu e não brilhou. O Arthur, para mim, eu tenho um profundo respeito pelo Arthur. Mais de 140 partidas com a camisa da Ponte. Nos dias atuais do futebol, é algo raro, com essa rotatividade toda que existe. Mas o momento do Arthur é muito negativo e a apresentação dele extremamente apagada contra o São Bernardo é uma prova inconteste disso que eu estou dizendo. Então quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 tem um, e quem tem um mais um que não está jogando acaba não tendo nenhum. Então traz o terceiro. Nossa, deu uma dilmada agora aqui. Eu aprovo sim, Batista. Ô Tigrão, fala do Kevin, por favor. Alô? Falei do Kevin. Já falou do Kelvin? Falei que tá vindo... Que tá vindo do Paysandu. Falei sim, falei não, que aprovo. Desculpa... É que... Cadi Silva. Cadi Silva Guarani. Falei né? também. O boletim do Breno foi do Guarani. Então Falei. ele pediu pra gente comentar sobre o Cadi Silva e depois ele vai dar as outras informações. Falei do Cadi quando no bojo
do Fala Galera do Guarani, você mexeria no time titular? Eu falei da entrada do Mirandinha e falei que se chegar bem fisicamente, estava treinando normalmente no São Bernardo, o Cadi Silva, e der tempo aí a parte documental e tudo leva a crer que não teremos nenhum problema, porque o jogo é só na próxima segunda-feira. Então, eu acho que é um jogador que pode aparecer no time, inclusive. Gosto, me lembro muito bem dele, acho que a melhor fase foi no Londrina, é um volante forte, que chega à frente, que tem bom poder de marcação e que me chama a atenção porque ele chuta muito forte e é ambidestro. Então, boa contratação, pontual, saiu aí o Natan, né? Então, mas tem gente que chegou, tem o Kelvin, tem mais não sei quem. Só que é o seguinte, agora é a hora da onça ingerir o H2O. É a hora da onça beber a água. Então não pode dar vacilo. O Guarani tá com a classificação na mão, mas tem que qualificar o elenco, tem que dar opções pontualmente, porque já contratou demais na primeira janela. Então, gostei da contratação e acho que não vem só para compor, não. Vem para brigar diretamente por titularidade. Ô, Breno, então vamos aí com as demais informações do time do Guarani. Bom, Batista, falando um pouquinho sobre classificação, né? O Guarani e a Ponte, os dois, vou colocar no mesmo balaio, porque os dois estão em busca de uma vaga à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Conforme eu trouxe nesses últimos dias, né? 2022, 2023, os times precisaram de 29 pontos, os times que estiveram na 8ª colocação, para se classificarem à próxima fase. No ano passado, precisaram, o time que ficou em 8º, no caso o Remo, precisou de 26 pontos, fazendo uma média aí, 28 pontos para chegar à próxima fase da Série C, ou seja, para se classificar entre os 8 colocados. O site O Gol, esse site calcula que os clubes vão precisar de 30 pontos para ter 99% de chances de participação na próxima fase da Série C do Brasileiro. O Guarani, por exemplo, para atingir 30, o que ele precisa? Precisa de 14 pontos. Precisa, nesses últimos jogos aí, um aproveitamento de 66%. Ou seja, vai ser fundamental as próximas rodadas para o Guarani. Guarani que vai encarar na próxima segunda-feira o Anápolis, depois vai pegar o Náutico, que é o 8º colocado, e o Guarani depois tem o derby contra a Ponte Preta fora de casa, ou seja, é uma sequência importantíssima para o time do Guarani na sequência, né, da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora eu vou falar a respeito, Batista, do time do Guarani que deve enfrentar o Anápolis, até porque a gente não vê treino, então são várias possibilidades que o técnico Marcelo Fernandes tem na escalação do time bugrino. O Andrei vai ser mantido no gol, o Cicinho vai ser mantido na ala direita, estou imaginando também que 2 zagueiros serão mantidos e não os 3, né? O Rafael Rodrigues e o Alan Santos, e o Emerson na lateral esquerda. Aí no meio-campo começam as dúvidas. Ele tem 3 volantes, atuou com 3 volantes no último jogo, com o Kelvin, com o Sarará e também com o Caio Melo. Se os 3 não sentirem nada, estiverem à disposição, eu acredito que ele vai manter os 3. Porém, se eu tivesse que mudar alguma coisa, se eu fosse o treinador do Guarani, eu tiraria um dos 3 volantes para colocar um meia. Quem eu colocaria de meia? Recuaria o Cauã Jesus, porque o Cauã Jesus ele faz melhor a função de meia do que de atacante, né? Ele mostrou isso nos últimos jogos. Tem o próprio Isaac, que não pôde atuar na última partida, fortemente gripado, e é um jogador que o Marcelo Fernandes gosta bastante, principalmente como titular, né? Existe essa possibilidade.
O Diego Torres é o principal jogador de meio campo, claro que vai jogar, e lá na frente o Bruno Santos. Mas eu colocaria o Mirandinha e também acho que o treinador vai colocar o Mirandinha para esse jogo importante da próxima segunda-feira, que o Guarani precisa vencer para recuperar os pontos. Batista. 17h52 em Campinas. Grande abraço para o Marquinho Barros. Está retornando de São Paulo e está ouvindo a Rádio Bandeirantes. Ouvindo o programa, parabéns, está show de bola. Marquinho Barros é filho do lendário presidente, eterno presidente do Mojimirim, o Wilson Fernandes de Barros. Já falecido, que Deus o tenha, foi indiscutivelmente aquele que estruturou o time do Mojimirim. Infelizmente, né, com o falecimento do Wilson Barros, Mojimirim acabou indo para o fundo do poço e até foi um pouquinho mais para baixo. Mas durante a gestão do Wilson Barros, o time do Mojimirim foi forte, foi grande, foi o carrossel caipira do Vadão. O Vadão virou treinador, professor Oswaldo Alvarez, também já falecido, que Deus o tenha, com o Wilson Barros. E o Marquinhos Barros, ele é membro da administração do Reinaldo Carneiro Bastos. Reinaldo Carneiro Bastos, que faz uma grande gestão à frente da Federação Paulista de Futebol. Tive a oportunidade, inclusive, de falar isso pessoalmente para o presidente, que esteve aqui em 2 oportunidades, esteve aqui em Campinas, esteve aqui várias vezes, mas das vezes que eu o encontrei com o Reinaldo numa atividade, um evento que esteve em Jaguariúna. Lá em Jaguariúna foi um evento realmente espetacular. Teve lá um jogo de futebol e até me convidaram para narrar o jogo com a presença do Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, que também estava lá. Estive num evento aqui em Campinas, com a presença também do Reinaldo, onde ele esteve fazendo a premiação da Série A2 do Campeonato Paulista. Eu fui convidado pelo doutor Arthur Eugênio, que é o CEO do site Futebol Interior e também é o presidente da Abrace. E lá estive acompanhando, até com a apresentação do Arthur Eugênio, este evento que aconteceu aqui no Hotel Vitória. Na Série A3, infelizmente, no dia de um outro compromisso, acabei não comparecendo. Então, grande administração, deveria ser ele o presidente da CBF, mas a gente sabe como é que funciona a política. Então, não é o mais competente, não é aquele que apresenta o melhor serviço. É aquele que, através dos bastidores, muitas vezes, através dos subterrâneos, através dos calabouços, fazem as costuras para que ele seja o presidente. Porque pelo serviço prestado, pela administração, pela gestão, quem deveria ser o presidente da CBF era o Reinaldo Carneiro Bastos. São 17h56 em Campinas. Quero falar uma vez mais do derby. Ponte Preta e Guarani no Brasileirão 2025, dia 2 de agosto, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Partida válida pela primeira fase da Série C. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. A memória do clássico. Tudo sobre as disputas, a rivalidade, os gols, os números, os personagens, entrevistas com personalidades e tudo sobre este grande jogo. Derby 210, Ponte Preta e Guarani,
dia 2 de agosto de 2025, às 17 horas no Majestoso. Acompanhe aqui na Rádio Bandeirantes. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag. 30 anos com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupançapremiadascred.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Red Bull Bragantino e São Paulo. Nesta noite de quarta-feira, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 9h30 da noite no estádio Cícero de Souza Marques, na cidade de Bragança Paulista. O Bragantino do técnico Fernando Seabra com Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba, Gabriel, Eric Ramírez e John, Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sacha. Já o São Paulo, do Hernan Crespo, provável tricolor. Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cedric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar Enzo Dias, Luciano e André Silva. Apita o jogo, Carioca, Alex Gomes e Stefano. Árbitro de vídeo será Márcio Henrique de Góes. 9h30 da noite, a bola rola. Tem São Paulo e Bragantino, Bragantino e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista.
18:02, diz aí, bebê, chamou, falou. Ô Batista, uma notícia importante, né? Porque a gente até trouxe que parte da diretoria do Guarani, né, dos responsáveis pelo futebol do Guarani, estariam na CBF para falar de arbitragem. Quem até citou foi o Marcelo Fernandes, depois do empate com o Ituano, e o Guarani soltou uma nota. Eu vou ler essa nota. O Guarani esteve representado na sede da CBF no Rio de Janeiro em uma série de reuniões realizadas ao longo dos últimos 2 dias. Participaram dos encontros o presidente Rômulo Amaro, o executivo de futebol Farney Coelho e o coordenador técnico Elano Blumer. Na terça-feira dessa semana, o grupo se reuniu com a comissão de arbitragem, comandada pelo Rodrigo Sintra, para tratar dos critérios adotados pela entidade na condução e na escala dos árbitros. Abre aspas, foi uma reunião bem produtiva que deixou mais claro e mais transparente os critérios que a CBF está utilizando, avaliou o Farney. Só que, na verdade, os árbitros são muito ruins, né, de terceiro escalão, que estão sendo colocados para apitar em jogos, tanto do Guarani quanto da Ponte na Série C. Vou continuar a nota. Já na quarta, a delegação bugrina, quarta hoje no caso, a delegação bugrina teve outros 2 compromissos. O primeiro foi com o gerente de futebol da CBF, o Cícero Souza, e com o executivo da entidade, o Rodrigo Caetano. O encontro teve como pauta principal planejamento esportivo do Guarani, com foco no plano de ação que está sendo desenvolvido pela gestão do Bugre. E em seguida o clube se reuniu com Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, para tratar do calendário nacional, em especial da Série C do Brasileiro. Abre aspas do Farney novamente. Foram conversas importantes que nos ajudam a antecipar cenários e facilitam nosso planejamento para o ano que vem. É muito importante aí, palavra do Rômulo Amaro, abre aspas, é muito importante que o Guarani construa boas relações e esteja presente mais vezes na CBF. Além de abrir portas, essa relação é benéfica para todos os lados, tanto para trocar informações quanto para cobrar melhorias. Essa é a nota divulgada pelo Guarani, Batista. 18h04. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás da solução. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e para você não ter dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço das 7 lojas e também o número de WhatsApp. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 18h06. Boa tarde, Carlos Batista e grande equipe. Aqui, Flávio Holland, minha esposa Tereza Holland e o meu neto Miguel Holland. Bugrinos pelo mundo, escutando seu programa ao vivo. Agora são 14 horas. Viajando de Las Vegas,
Nevada para Monte Rey, Califórnia. Distância 500 milhas. Já percorremos 200 milhas. Olha que viagem fantástica, hein? Realmente sensacional. Ele até mandou aqui um vídeo com o carro dele comendo uma imensa língua preta, né? Percorrendo aqui o asfalto de Las Vegas, Nevada para Monte Rey, Califórnia. Ótima viagem para vocês e muito obrigado pela companhia aí, né? Carregando o som da Rádio Bandeirantes nos Estados Unidos. 18h07, ouvinte no ar. Fala, Batista. Pergunta aí pro CH se esse jogo contra o Anápolis não é um bom teste para testar o Japinha. Joga com 3 atacantes, põe o Japinha e o Mirandinha de um lado, o Brunão no meio, para ver se melhora alguma coisa lá na frente, dá mais mobilidade, mais rapidez. E com o homem de área que é o Brunão. Quando for possível, o CH responde para você. Ou se quiser responder agora, também fica à vontade, viu, CH? Porque você foi citado. Tem razão. Olha, Batista, não. E eu nada contra o jogador. Eu não posso tecer comentários, né, nem de elogio, tampouco de crítica, porque eu pouco vi o japonês jogar. Né? Dizem que está treinando bem, eu acho que nas partidas da Copa Paulista também está indo razoavelmente bem, né? Mas o enfrentamento em termos de qualidade, na minha opinião, é muito diferente a Copa Paulista da Série C. De qualquer maneira, é uma opinião do ouvinte, eu respeito, mas eu acho que o japonês ainda não está pronto. Vocês já têm o nome do juiz pro derby? Abraços, Adriano, ô louco. Faltam 17 dias para o derby. Impossível, né? A menos que o Breno Beretta tenha uma bola de cristal e aí ele esfrega a bola e puf, sai de lá o nome que será escalado para o derby. Ainda não tenho essa bola, Batista. Aliás, a arbitragem no último derby foi polêmica, né? Porque o Rafael Klaus, se eu não me engano, ele não tinha apitado nenhum derby. Para mim, ele é o melhor árbitro do Brasil. Mas naquele derby específico, nesse último, que foi no Majestoso, aliás, a arbitragem teve muitas reclamações nesse jogo. A gente espera que no próximo jogo a arbitragem passe batida, né? Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde a todos da Band. O Serginho, depois que saiu do time da Ponte, o time ficou uma lerdeza, cara. Não chega a bola no ataque, não tem conclusão a gol. Foi tudo depois que o Valentim tirou o Serginho. E agora você colocar 2 tartarugas no campo, uma foge e outra engravida, de tão lerdo que tá os jogadores. Pelo amor de Deus. Abimael Costa, do Recanto do Sol. Abraço, muito obrigado. Ronaldo do Chapadão. Batista, boa tarde. Pergunta pro Tigrão se o Maringá é favorito na Série C. É ou não é? Ronaldo do Chapadão. Ronaldo. Abraço. Vai mexer no abraço para você, Ronaldo. Um abraço para você, Ronaldo. Era favorito não só à classificação, como ao título. Agora, eu, como trabalho com isso, e você não tem a obrigação, e nem vou cobrar isso de você, você está desinformado, né? Você está me enchendo o saco com isso daí, e eu estou levando na brincadeira, e eu quero que você continue brincando com a gente. Quando eu falo enchendo o saco, é no bom sentido. Dá uma enchida de saco lá no Tigrão. Mas o Maringá, depois da estreia contra o Guarani, nas primeiras rodadas, quando ele era o melhor time da competição, ele desmontou a equipe, né? Ele estava tão bem na Copa do Brasil, vice-campeão paranaense, que ele chamou a atenção de muitas equipes, como, por exemplo, do Volta Redonda, que disputa a Série B, uma divisão acima, que levou o melhor jogador do time, que é o Léo Ceará.
E também o Ronaldo, perdão, não é Ronaldo não, é o centroavante, que acabou também indo embora, o Moraes, foi para o futebol coreano, primeira divisão. E tem mais 6 jogadores que saíram. Aí teve uma crise disciplinar, alguns foram afastados. Então você fica insistindo nesse tema, e eu, com a melhor boa vontade do mundo, vou responder sempre. Só que eu estou respondendo como profissional da área. Então eu fui verificar da avaliação que eu fiz do Maringá no início da competição com o Maringá hoje. Então hoje o Maringá não é favorito porque ele desmontou. O Maringá, que estreou e fez uma grande partida contra o Guarani, era o melhor time do campeonato. Portanto, era favorito a uma das vagas, ao título e ao acesso. Agora, não é mais o mesmo time. Então, não vamos comparar coisas desiguais. Depois que o time sofreu baixas importantíssimas, ele deixou de ser o melhor time do campeonato. É isso. Muito obrigado pela pergunta. Eu fui estudar e 8 jogadores deixaram o Maringá ou não fazem parte do time do Maringá que está atuando agora, pelos mais variados motivos, mas principalmente porque teve muita gente indo buscar jogador lá e tirou do Maringá, né? A diferença do time que estreou para o time que está jogando hoje é de 8 jogadores. Então a diferença é brutal. E aí não é mais favorito, não. Respondendo objetivamente a sua pergunta. Grande abraço, Ronaldo. Fica com Deus. 18h13, ouvinte no ar. De Batista, CH, Tigrão, Bebê. Batista, o pessoal tá todo mundo na expectativa aí do Guarani, na venda do Richard Rios. Mas que o Guarani tem 13%. Mas esse dinheiro não vai ficar bloqueado pela Justiça Trabalhista? Eles não vão saber que o Guarani recebeu uma bolada dessa e vai quitar os débitos? Boa noite, Francisco do Proença. Ô Francisco do Proença, pode acontecer. Aconteceu mais ou menos isso com o João Marcelo. Foi para o Atlético Mineiro. Aliás, João Marcelo não, desculpa. Gabriel Menino. Gabriel Menino, que estava no Palmeiras e foi para o Atlético Mineiro. Nessa negociação, o Guarani tinha 20% do Gabriel Menino. E aí o Guarani recebeu 2 milhões de reais. Recebeu 2 milhões de reais e ainda ficou com 10%. O doutor André Torquato, que é o advogado, tinha várias ações que estavam atreladas a esse negócio aí do Gabriel Menino. Mas ele conseguiu liberar o dinheiro para o Guarani e o Guarani ainda ficou com os 10% que continua com esse percentual. Se o Gabriel Menino for negociado futuramente, o Guarani terá a sua parcela, a sua fatia. Então, provavelmente, né, são 26 milhões, 25 milhões aproximadamente, que é o dinheiro que será destinado ao Guarani. Então, provavelmente, está todo mundo de olho, os gaviões já estão de olho nesse dinheiro, porque tem muitas ações, tem uma situação em que o Guarani tem que se preocupar, sim, e colocar o seu departamento jurídico para trabalhar, porque senão vai acabar ficando sem nenhum. Ô Batista. Oi, bebê. Só uma atualização, né? O Departamento de Comunicação do Guarani, comandado pelo Luciano, acabou de me passar que o Cadi também vai ser apresentado amanhã oficialmente, ou seja, tanto o Gabriel Silva quanto o Cadi serão apresentados oficialmente no Brinco de Ouro. Eu vou passar também uma opinião, essa é opinião, não é informação, não tem nada disso, Batista. Porque esses dias eu até questionei o Farney, tem muita gente que me manda mensagem na Rádio Bandeirantes, pô, o Guarani não vai contratar um goleiro, deveria contratar um goleiro, né? O Farney já me disse na entrevista aqui, se
só se aparecesse uma situação assim, ó, uma boa situação já pensando para o ano que vem, de um goleiro. Eu trouxe no meu destaque inicial que o Matheus Donelli vai ser emprestado do Corinthians, ele tem 23 anos. E quantas vezes Guarani e Ponte já emprestaram jogadores de potencial dos grandes clubes? É um jogador que vai estar no mercado aí, não é nada de informação, Guarani não falou nada sobre isso, mas é a minha opinião, porque a hora que o Guarani precisar de um goleiro, hoje infelizmente no plantel não tem. É só uma correção, eu disse que o Guarani ficou com 10% do Gabriel Menino. Não, ficou com 8%. Não 10%, ficou com 8% e recebeu 2 milhões de reais nessa transação do Gabriel Menino para o Atlético Mineiro. São 18h17 em Campinas. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimos de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. É só preparar do seu jeito. Pode ser assada, cozida, frita. E já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas aqui em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, ali na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Informações da Ponte Preta, Breno Beretta diz aí, bebê. Bom, Batista, hoje 2 jogadores falaram pelos lados da Ponte Preta e 2 atletas que estão disputando uma posição na lateral direita. Como o Maguinho tá fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo do jogo de sábado contra o Floresta às 7h30 da noite no Majestoso, são 3 as opções, né? O Pacheco, que está se recuperando de dengue, o Luiz Felipe, que atua tanto como lateral direito quanto volante, e o João Gabriel, que é lateral direito de origem, mas também atua na lateral esquerda, né? Jogadores polivalentes. Hoje, quem que falou? O Luiz Felipe e o João Gabriel. A gente vai ouvir os 2 aqui na Rádio Bandeirantes. Inicialmente, o Luiz Felipe, falando sobre essa disputa de posição. Sim, também tem o Pacheco, né? Tá voltando. Aí vai depender do treinador. Eu faço minha parte, tento dar meu melhor sempre, treino bem, entro às vezes bem nos jogos. Não é todo jogo que a gente vai estar bem, né? E isso vai dar a opção do treinador. Sim, jogo em qualquer lugar, o Coringa, né? Então, onde o treinador colocar, eu vou tentar dar meu melhor sempre. Futebol é assim, né, irmão? Tem jogo que a gente vai bem, tem jogo que a gente vai mal, mas não falta determinação, garra. A gente tem que pôr nosso ritmo, mas às vezes as coisas não acontecem. Às vezes a gente se precipita muito para tentar fazer as jogadas, porque a torcida eles querem o resultado logo no começo do jogo, né? Que vai passando o tempo e complica. Mas a gente tem que ter cabeça no lugar, porque a torcida não pode ser um bicho-papão pra gente. A torcida sempre vai ser a motivação pra gente tentar vencer os jogos.
Ô Luiz, uma cena que chamou a atenção também no jogo lá no 1º de maio, que os jogadores optaram por não dar entrevista nem no intervalo, nem no final da partida. Eu queria saber sobre essa situação, se foi alguma coisa que o elenco combinou antes, ou se foi alguma situação que aconteceu no jogo que fizeram nenhum jogador falar com a imprensa ali no jogo. Não, a gente saiu bravo mesmo, a gente tava bravo, porque a gente sabia que podia ter feito o melhor jogo, entendeu? Não teve nenhuma... A gente não armou, não fez nada não, entendeu? Às vezes os torcedores perdem uma segunda-feira à noite, frio, tá aqui pra apoiar a gente, às vezes a gente não tava conseguindo o resultado, mas a gente nunca deixou de correr, nunca deixou de tentar, a gente sempre tentando os 3 pontos, e se Deus quiser, esse jogo vamos sair com a vitória e dar essa felicidade pra eles e pra gente, pra nossa família, que é o que mais é essencial que tem. Bom, tá aí a palavra do Luiz Felipe. Agora a gente vai ouvir o João Gabriel, que é lateral direito de origem, é da base da Ponte Preta, mas também atua como lateral esquerdo. Inicialmente, ele fala sobre essa disputa de posição com o Luiz Felipe e também com o Pacheco. Essa opção aí vai ficar na mão do treinador, mas claro, né, qualquer um que entrar ali na posição está muito bem preparado, o elenco é muito forte. Mas estou aguardando a oportunidade e espero ver o que o treinador vai decidir nos próximos treinos. João, tudo bom? Vinícius Sabarca, TV Bandeirantes. Depois da partida contra o São Bernardo, que você entrou no segundo tempo, o Alberto Valentim assumiu a responsabilidade pela derrota, mas eu queria saber de vocês, jogadores, o que faltou dentro de campo ali para a Ponte Preta conseguir sair com um resultado melhor lá no 1º de maio? Cara, faltou, acho que a gente terminar mais as jogadas, finalizar as jogadas, isso foi uma coisa que aconteceu pouco. Pelo menos é o que eu vejo, né? Não sei os outros jogadores, mas isso aí é uma coisa pra gente trabalhar durante a semana, não é todo dia que as coisas vão sair da forma que a gente quer, mas a gente tá trabalhando pra melhorar isso. Cara, pra mim isso aí é até bom pra mim individualmente, porque querendo ou não é uma opção a mais que eu posso jogar. E isso aí foi desde o ano passado que eu comecei a jogar na lateral esquerda também, joguei alguns jogos na lateral, esse ano também joguei. Então, acho que isso é uma coisa boa para mim, que pode me ajudar individualmente, jogar tanto na direita quanto na esquerda. Não é todo jogo que as coisas vão sair como a gente planeja, né? A gente trabalha duro durante a semana, mas às vezes nem tudo sai como planejado. Então, a gente segue trabalhando forte para isso, para tentar corrigir esses erros esses tropeços que a gente estava tendo dentro de casa, principalmente. Bom, essa situação aí de jogadores polivalentes, eu não sei o que você acha, Batista, o que os comentaristas acham também, mas pode até na cabeça do Alberto Valentim definir o jogador que vai ser titular, até porque o Luiz Felipe, como eu disse, além de ser um jogador um pouco mais experiente do que o João Gabriel, ele vem entrando em vários jogos e ele entra bem, mesmo sendo no meio-campo, só que ele é de origem lateral direito, ou seja, o Alberto Valentim pode colocar ele na lateral direita, mas pensar que numa possível alteração que ele faça na equipe, ele pode recolocar o Luiz Felipe como um volante. O João Gabriel da mesma forma, se ele inicia o jogo como lateral direito, numa outra situação que pense o Alberto Valentim, ele pode recolocar o João Gabriel como lateral esquerdo e aí pensar em sacar o Arthur e colocar um jogador de uma outra posição. Bom, a provável equipe da Ponte para o jogo de sábado contra o Floresta. É claro que tem treino amanhã, tem treino sexta-feira também, mas eu já vou projetar o time com o Diogo Silva no gol. Aí a dúvida na lateral direita entre o Luiz Felipe ou o João Gabriel, eu acho que deve começar o Luiz Felipe. Na zaga, o Wanderson e também o Emerson, saindo o Darley Santos, que atuou como terceiro zagueiro, né, no jogo contra o São Bernardo, e na esquerda o Arthur. Aí no meio-campo, o Dudu, o Lucas Cândido e também o Elvis, e na frente o Everton Brito, o Jean Dias e a volta do Jé, que cumpriu suspensão na última rodada, Batista. São 18h26. Eu quero ouvir os comentaristas, mas antes, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas.
uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes, viu? Para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br, tá tudo lá, todas as informações necessárias, e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. Bom, eu começo com você, CH. Aliás, acaba de sair no BID o nome do Kevin. Kevin Lucas Ramos da Costa. Contrato em definitivo. Ele que é lateral esquerdo, que veio do Paysandu. E aí, CH, você acredita que pode ter essa mudança? O Kevin, que já teve o nome publicado no BID, já está em Campinas, já está treinando com o grupo. Ele pode aparecer no sábado na lateral esquerda ou não? Acho pouco provável, Batista. E não estou falando de condição técnica. Chegou, eu acho que ele deve ir para o banco. Esse seria o natural, né? Agora, eu não sei o que pensa o Valentim, né? Mas eu acho um pouco precipitado colocar o jogador. Ele precisa se familiarizar com tudo, com esquema tático, com treinamento. Isso você não consegue fazer com 1 ou 2 treinamentos. Eu, pelo menos, penso assim. A Ponte precisa na posição. Eu acho que, além da contusão do Barcelos, o Arthur vive talvez seu pior momento na Ponte, em termos de fase. Eu não estou falando do atleta, do ser humano, de um cara que fez mais de 100 e tantas partidas com a camisa da Ponte. Nesse momento, ele e o restante do time vivem uma má fase. Eu acho até para servir de sombra, para rivalizar, eu acho importante que a Ponte... E é um sonho antigo, né? E é um jogador nota 6,5. Não é nenhum... Não é nem sombra do Odirley. Nem sombra do Odirley, tá? Então, para aqueles que querem comparar, não dá para comparar. A diferença é abismal. Mas eu acho que ali ele consegue, de vez em quando, não sei se como titular, realizar uma composição de elenco. Mas para esse final de semana, eu não acredito, não. Vamos ver o que o Valentim vai aprontar, né, Batista? Eu espero que ele não invente o negócio de 3 zagueiros de novo. E o ouvinte colocou aí, e ele tem toda a razão sobre o Serginho. O Serginho saiu do time e o meio-campo não foi o mesmo. Nem o futebol do Elvis. É a solução, Carlos Henrique? Não dá para cravar. É uma questão de tentativa de realizar algo diferente. Outra coisa, além de rever a titularidade do Arthur, que não é o caso do Kelvin, né? O Kevin, né? Nesse momento, o treinador da Ponte tem que rever os 2 volantes também. Dudu e Lucas Cândido. Não estão dando... A bola não gira no meio campo, não tem objetividade. O time não consegue jogar, não é? E também lá na frente, outro questionamento é sobre o Jean Dias, né? Até quando vai a paciência da torcida da Ponte em relação ao futebol abaixo do que dele se espera? Então tem bastante pergunta ainda sem resposta para o final de semana, mas para a sua pergunta eu tenho resposta. O lateral esquerdo novo que veio do Paysandu, o Kevin, deve ir para o banco de reservas.
essa confusão a gente vai fazer bastante, né? Porque o jogador do Guarani chama Kelvin. E o jogador da Ponte que acabou de chegar, que já saiu o nome no bid, é Kelvin. Um é Kelvin e o outro é Kevin. Kelvin é do Guarani e Kevin é da Ponte Preta. Já imaginou se os dois jogarem no derby? Contrário. Como assim? Kevin é do Guarani. Kelvin é do Guarani. E Kelvin? Não, Kevin. É da Ponte. Não, da Ponte é Kevin. E do Guarani é Kelvin. Ah, desisto. Tá vendo? Ô Batista. Oi, bebê. Antes do Tigrão falar, só para o ouvinte da Rádio Bandeirantes ter uma ideia, eu até trouxe essa informação hoje nos Donos da Bola, né? Das características do Kevin, lateral esquerdo, que a Ponte acabou de contratar, né? Porque já tá no bid. Ele tem as mesmas características do Arthur. Eu fui pesquisar, é um jogador bem defensivo, que atua numa linha de 4, ou seja, ele sobe pouco ao ataque, ele vem com as mesmas características do Arthur. A diferença é que ele tem 27 anos e o Arthur tem 30. Há 30 anos, a Cortag está em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. E aí, Tigrão, você acha que o Kevin, lateral esquerdo da Ponte, pode aparecer no jogo de sábado ou não? O Kelvin? O Kelvin é do Guarani. Esse não vai aparecer de jeito nenhum no jogo de sábado da Ponte, né? Mas o Kevin pode ser escalado lá em Anápolis. Não, da Ponte é Kevin. E o do Guarani, que é volante, é Kelvin. Falta de Kevin. Cartão amarelo para Kevin. Falta de um no outro. Ih, estão brigando. Kelvin e Kevin. Não dá. Isso é coisa pra maluco, pô. Eu não vou ficar aqui batendo palma pra maluco dançar, pô. Deixa isso aí pra narrador. Bom, deixa eu ver se eu acerto o nome dele. O Kevin, que foi contratado e já tá no bid, depois da partida do Arthur, lá em São Bernardo. Por que o jogador é contratado? Para jogar, pô. Agora, se ele é contratado porque um titular ou um suplente imediato se machucou, e aí o cara que entra no lugar daquele que se machucou, que já estava no grupo, tá arrebentando com o jogo, aí o novo que chega vai pro banco. Mas agora, depois das partidas discretas do Léo Kovic e depois da partida técnica muito abaixo do que ele pode produzir e também das últimas partidas, não foi só na última,
A última foi a gota d'água, mas já não vem bem há algum tempo o Arthur. Então, Léo Kovic, discreto demais. Não resolveu o problema. Tanto é que foi pro banco. Foi pro banco. Entrou, que o Arthur estava suspenso, e aí arrebentou com o jogo. Arthur cerca, ou vai jogar na zaga. Agora o Kelvin entrou, depois entrou de novo, depois entrou mais um pedaço. O Léo Kovic. Não deu certo. Agora, já tá no bid o Kevin. Hoje é quarta-feira. A Ponte joga sábado, 19h30. O cara vinha treinando normalmente no São Bernardo. Não é jogador que estava em Júpiter, comendo só ração daquela lá que matou os cavalos lá, e aí tem que readaptar o cara ao planeta. Não. Tá treinando normalmente. Com essa carência no setor, pra mim vai pro jogo, Batista. Bom, são 18h37 em Campinas. Um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Edu Pinheiro. Amigos da Bandeirantes, o Derby 2008, Campeonato Paulista, era março, chuva, domingo, 18h10. Olha a Ponte com Aranha, Eduardo Arroz, zagueiro César, João Paulo e Fabinho, Deda, Bilica, Elias e Renato Cajá, Marcelo Soares, Luiz Ricardo, e lembrando que depois o Vanderlei entrou no lugar do Luiz Ricardo e o Ricardo Conceição entrou no lugar do Marcelo Soares. O técnico Sérgio Guedes. O Guarani com Gisiel, Maxandro, Danilo Silva e Maranhão, Roger Bernardo, Fabinho, Lucas, Marcinho e Alessandro, Andrezinho e Henrique, sendo que o Cris depois entrou no lugar do Andrezinho e o João Paulo no lugar do Lucas. Bom, vamos lá, 1-0 Ponte, logo a 14 do primeiro tempo, gol do zagueiro César, revelado na Ponte, teve suas andanças, foi para a Portuguesa, chegou à seleção brasileira, jogou no Paris Saint-Germain, olha que chique, jogou na Espanha, jogou no Palmeiras, Corinthians, estava de volta à Ponte. Aí a Ponte faz 2-0 com Marcelo Soares, que veio do J. Marucelli. Segundo tempo, o Cris, que acabou de entrar no jogo, fez o gol do Guarani.
logo a 40 segundos. O Cris estava no Ituano, segunda passagem pelo Guarani. Aí Elias, que veio do Juventus. A 27 segundo tempo, faz 3-1 para a Ponte. O Henrique de pênalti marca para o Guarani. O Henrique veio do Campinas Futebol Clube. O pai dele tinha uma padaria na Vila Teixeira. E na partida anterior, o Henrique marcou 2 gols no Ituano, no Brinco. E ele prometia uma comemoração especial se fizesse gol no derby. Ele fez aqui, mas como o Guarani estava perdendo, então ele acabou deixando para lá. E o quarto gol da Ponte, Vanderlei, revelado na base, tinha acabado de entrar, fazendo a 43, 4-2 para a Ponte. Olha, aqui é o seguinte, a Ponte voltava para o G4, faltavam 4 rodadas, a Ponte depois chegou na final contra o Palmeiras e o Guarani escapou do rebaixamento graças aos gols de Henrique. Público, 15.412, 16 de março de 2008, majestoso, Ponte 4, Guarani 2. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h43, mais informações dos ingressos para o jogo da Ponte, sábado às 19h, horário 19h30 no Majestoso em Bebê. Bom, Batista, já estão à venda os ingressos para esse jogo. O torcedor que quiser comprar pelo site, por exemplo, é muito fácil, né? Vendas online. pontepreta.futebolcard.com. Ponte Preta, tudo junto, .futebolcard.com. Os valores... R$20 arquibancada geral e 10 a meia entrada, então arquibancada geral, aquela parte no gol de entrada do estádio Moisés Lucarelli, né? Boa parte da geral, R$20 o preço normal e 10 a meia entrada. O setor VIP, qual que é o setor VIP? Do lado da Vitalícia tem uma arquibancada coberta, esse é o setor VIP, R$60 o preço normal e 30 a meia entrada. E nas vitalícias, R$80 o preço normal e 40 a meia entrada. Bilheterias à disposição dos torcedores na sexta e no sábado. Então hoje, por exemplo, venda online. Amanhã, venda online. Bilheterias na sexta, das 11 da manhã até as 7 da noite. E no sábado, das 9 horas da manhã até as 8h15 da noite. Ou seja, até o intervalo do jogo entre Ponte Preta e Floresta. Jogo importante e tem que ter pelo menos 5.000 torcedores para empurrar a Ponte Preta, né, Batista? Sim, sem dúvida, torcedor precisa comparecer, empurrar, ajudar. O time da Ponte está muito próximo de conseguir aí a classificação. O Breno Bereto falou em 30 pontos, os times estão considerando essa a taxa de corte para este ano. Mas o ano passado o Remo conseguiu a classificação com 26. Então pode ser que não seja necessário 30 pontos ou não sejam necessários os 30 pontos, porque nos 3 anos que tem esse tipo de regulamento, primeiro ano 29, segundo ano 29, primeiro ano Aparecidense 29, segundo ano São Bernardo 29 e o ano passado o Remo com 26. Então muito difícil, né, a gente prever o que é que vai acontecer. Faltam 7 rodadas, mas tudo está se encaminhando que não vamos necessitar aí de 30 pontos, não, para vermos os
8 classificados. Acredito que talvez, né, este ano repita aquilo que aconteceu ano passado. 26, 27 pontos. Esse é o número necessário para conseguir a classificação. Desktop, revolucionando os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é giga. Agora você escolhe o que mais importa para você. Quer produtividade total no home office? Com Giga Home Office, sua carreira brilha. Curte maratonar séries e vibrar com o seu time do coração. Com Giga Esportes e Cinema, você tem a emoção dos esportes e das grandes histórias. Juntos, é gamer raiz ou competitivo mesmo. O Giga Gamer te dá a velocidade que você precisa e com ele a vitória é certa. E se a prioridade é proteger quem você ama, o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos, com conteúdo adequado para cada idade. Agora, quer tudo isso junto? Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. Giga Black. E o melhor, hein? Planos a partir de R$ 169,99. Acesse agora para saber mais. Desktop.com.br e assine já. Desktop sempre ao seu lado. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, Tigrão, CH, boa tarde. De Valmir, tudo bem? A gente escuta muito as contratações de jogadores e eu queria saber se esse que estão contratando aí é atacante ou não, centroavante, alguma coisa assim. Por quê? Porque eu tenho ouvido lá atrás e atualmente, contratou fulano tal, fez 300 jogos no time Barriga na Areia Futebol Clube. E tem 2 gols. Ô, meu, o cara não faz gol, meu. Aí a gente tá contratando um cara, jogou 300 vezes lá no Barriga na Areia Futebol Clube, mas tem 2 gols. Será que vai dar liga com a gente? Não é possível. Edivalmir, um abraço, muito obrigado. É que esse negócio de marcar gol é um negócio realmente que existe o jogador de futebol e existe o fazedor de gol. Às vezes é possível juntar os dois. Até coincidentemente, hoje, no estúdio da Band, eu, o CH e o Gleger estávamos comentando a respeito disso, né? De centroavantes que não tinham a habilidade com a bola nos pés, mas eram goleadores. Serginho Chulapa, Dadá Maravilha, o Washington, o Mega Massa, que jogou na Ponte. E centroavantes que sabiam jogar muita bola, o caso do Careca. Careca, Antônio de Oliveira Filho, um dos jogadores mais técnicos do mundo. Então, quando é possível juntar os dois no mesmo corpo, aí é o ideal, aí é o maravilhoso. Messi, por exemplo. Agora, quando não é possível, é necessário ter um cara que meta a bola na rede. O problema é que, normalmente, esses jogadores não conseguem jogar no conceito futebolístico dos treinadores atuais. O treinador atual, ele quer um jogador que consiga jogar com a bola nos pés, que ele tenha condição de marcar, de recompor, de criar as jogadas. E cada vez o futebol está pior. Então existe um conceito que na teoria é maravilhoso, porque na teoria levaria a um futebol mais técnico, de mais habilidade. Ou seja, jogadores que têm essa qualidade para poder desenvolver com a bola nos pés.
Só que na prática é o contrário. Eu prefiro quando antigamente tinha um centroavante mesmo, um cara de área e um cara que conseguia meter a bola na rede. Posicionamento. Porque hoje é isso que o Edivalmir falou, né? Contrata um jogador. Qual é a posição dele? Atacante. Quantos gols ele marcou na temporada? 2. E aí alguém acredita que o cara vem para resolver o problema do time que não consegue marcar gol. Ora, não vai resolver, pô. Se ele marca 2 gols por temporada, como é que vai marcar 7, 8, 10 gols e ser o goleador? E é o gol que resolve a parada, cacete. Sem gol não tem vitória, não tem acesso, não tem título. É o gol Batista, que resolve a coisa. Ô Batista, Oi. você poderia me dar uma informação, por gentileza? Pergunte. Você conhece, eu não sei de que estado, que time que é esse, Barriga na Areia? Ah, isso aí é o Edivalmir Massa, que é pernambucano. Deve ser algum time lá da região dele, né? Algum time amador lá do bairro dele, lá em Pernambuco, que, aliás, Recife é uma cidade maravilhosa. Eu conheço Recife, conheço Porto de Galinhas, que é sensacional. Inclusive lá, com o local, né? Você entra no mar, você vai pela jangada, é uma jangada, entra 200 metros mar adentro, e aí você pula ali dentro de uma piscina natural. E ali você fica dando comida na boca do peixe. O peixinho vem assim, tal, e você dá comidinha na boca dele, ali, ó. É um negócio sensacional. E aí, na hora de comer, de almoçar, aí você vai num daqueles bares, daqueles restaurantes à beira-mar. Todos eles são maravilhosos. Essa do Porto de Galinhas eu tava junto. É, você lembra, né, Tigrão? A gente foi lá. Eu lembro. É. Foi uma viagem maravilhosa. Você tava dando miolinho de pão pro peixinho lá em alto mar, mas é um negócio de louco, né? Aquilo é uma doideira. Você fica, é água transparente e você fica em pé em alto mar, né? Porque são umas prainhas umas mini lagoas, né? De água salgada. Você vai de balsa, ali até tem um outro nome lá, como é que chama aquilo lá? Tem um nome. O cara vai remando ali, você paga lá um dinheiro lá, ele te leva lá, né? Não é jangada, né? Acho que é quase isso. E aí, enquanto o Batista ficava dando miolinho pro pão, miolinho de pão pro peixe, passando a mão na cabecinha do peixe, eu vim e dei uma porretada na cabeça do peixe e levei o peixe lá no bar, lá pro cara fritar. Falei, ó, cobra só a mão de obra, hein? Coitadinho do peixe. O peixe tava entusiasmado, né? Estava lá sendo alimentado, e aí o Tigrão, vem o Tigrão carrasco de peixe. São 18h55 em Campinas. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. O CORE, Conselho de Orientação Fiscal do Corinthians, aprovou a antecipação de 30 milhões de reais. Esse dinheiro é de direitos de TV do Brasileirão. Foi um pedido da diretoria do clube para conter uma crise financeira alvinegra que persiste, e os recursos virão do contrato da Liga LFU com o Corinthians, que cedeu os seus direitos para serem negociados coletivamente. É a segunda antecipação desses acordos.
já que na assinatura do contrato outros 150 milhões já tinham sido adiantados via um empréstimo da XP. Essa antecipação agora será usada para reforçar o caixa, já que o clube não tem conseguido suportar os custos do dia a dia. Pauta 2. Após a demissão de Juan Pablo Vojvoda, Renato Paiva deverá ser o novo técnico do Fortaleza. A contratação está encaminhada, faltando apenas definir o tempo do vínculo. No fim de junho, o Botafogo anunciou a saída do treinador menos de 48 horas depois da eliminação para o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Agora ele desembarca no PC com a missão de espantar a má fase do Fortaleza, que está no Z4 do Brasileirão. Pauta 3. O Atlético de Madrid anunciou que chegou a um acordo com o Botafogo pela transferência de Thiago Almada. O argentino passará por exames médicos nos próximos dias e, se aprovado, assinará o contrato com o clube espanhol. As cifras giram em torno de 30 milhões de euros, 194 milhões de reais, contando metas e bônus por performance. As negociações foram focadas diretamente ou foram tocadas por John Textor. E o dinheiro será encaminhado ao caixa, que é um caixa único da Ego Futebol. É uma empresa do John Textor, multiclubes. A tendência é que parte das cifras seja utilizada pelo time alvinegro para um capital de giro e resolver pendências operacionais, como, por exemplo, pagamento de premiações e reforço de estrutura do dia a dia. Vamos lá, Tigrão, qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Corinthians de novo, né? Já adiantou, agora pede mais 30 milhões. Daqui a pouco o Corinthians vai estar adiantando verba de 2040. Precisa ver se ele vai estar com as portas abertas ainda, né? Eu estou muito preocupado, viu? Muito preocupado porque foram gestões promíscuas, foram gestões temerosas, com relações de promiscuidade, com corrupção, com patrocinadores, com cartão corporativo sendo usado de forma particular, para consumo particular e fora da atividade profissional a favor do clube, e jogador que some, e um problema seríssimo nas categorias de base, e jogador que quer fazer teste no Corinthians, tem lá uma questão também de um negocinho assim, sabe aquele negocinho? Vou botar você sim para fazer um contratinho aí, mas precisa, sabe aquele negócio? Chegou até mim isso daí. Eu fui consultado por uma pessoa que tinha um parente que estaria indo fazer teste no Corinthians, com possibilidade de fazer contrato imediato, mas tinha um tal pagamento lá para fazer. Não estou citando o nome de ninguém, tá? Então, sem citar nomes de ninguém. Mas a pessoa é do nosso convívio, é daqui de Campinas. O que você acha? É meu sobrinho. Falei, isso aí é muito comum no futebol, mas não costuma dar certo. Então, onde você põe a mão no Corinthians tem coisa errada, né? É desvio daqui, é desvio dali, e agora acabou o dinheiro. É contrato mal feito com jogadores. Esse contrato com o Memphis Depay, nem que ele fosse o Pelé daria para fazer esse contrato com ele. E ele é só o Memphis Depay. Então,
é muita coisa errada num dos mais lindos clubes do mundo, pela sua torcida, pela sua história, mas ele atrai, ele fascina dirigentes inescrupulosos. Ele cria esse fascínio do cara querer estar lá comandando um negócio tão grande, uma instituição tão grande como é o Corinthians. E aí a gente vê essa situação. Agora vem essa notícia. Isso é para pagar folha de pagamento, tá? Isso é para pagar o Memphis Depay e seus companheiros, para não falar outra coisa aqui. Até quando que o Corinthians vai adiantar verba de campeonatos futuros, de uma liga ou de repente de uma empresa que comprou os direitos do Corinthians para comercializar as transmissões dos jogos? Até quando vai ter verba? Qual é o tamanho do fundo desse saco? Ou ele é sem fundo? Eu estou muito preocupado, porque vocês já perceberam que a cada 20 programas, nesse quadro aqui de temas que não envolvem o futebol de Campinas, em 20 programas, 19 deles tem o Corinthians no meio. Mas nunca é coisa boa. É escândalo, é polícia, é desvio, é impeachment, é pedido de prisão. Meu Deus, o que é que fizeram com o Corinthians? E você, CH, qual é o assunto que você escolheu para hoje? Renato Paiva no Fortaleza. Ele vai ter que ser muito resiliente e muito firme, porque substituir no Fortaleza com o atual elenco o Vojvoda não é tarefa para qualquer um. E o Renato Paiva, pelo menos para esse amigo de vocês, ainda precisa provar um pouco mais a sua competência. É bom treinador, mas como eu tenho certeza que o problema do Fortaleza não era o Vojvoda, e sim o elenco mal formado, as péssimas contratações que o Fortaleza andou fazendo, uns figurões aí, né, que pulam de um barco para outro, uns figurões que tem muito marketing e bola não joga nada. Então eu estou aqui curioso para saber como é que vai ser o comportamento do trabalho do Renato Paiva. Vai ter muito trabalho pela frente, Batista. E você, Breno Beretta, qual o assunto que escolheu para hoje? Temos imagem, não temos o som do bebê. Tá mutado. Agora sim, Batista. Agora Tava sim. mutado. Realmente estava mutado. Eu quero falar do Renato Paiva também. Por quê? Porque o Renato Paiva, para mim, é um bom treinador. Ele estava tentando implementar o jeito dele no Botafogo, ele não teve muito tempo para isso. Veja só, o Botafogo hoje está na 6ª posição da Série A. Se ganhar o jogo de hoje, vai para a 4ª posição. E é natural ganhar o jogo do Vitória jogando em casa. Na Libertadores está classificado também. E o Botafogo não vinha jogando mal. É claro que fez um jogo ruim contra o Palmeiras, mas fez um jogo ruim. E eu acho que ele tem condições e potencial para tirar esse time do Fortaleza da onde ele está. Eu não gostei da demissão do Vojvoda, mas eu aposto que o Renato Paiva vai fazer um bom trabalho no Fortaleza. E só para acrescentar mercado da bola, Batista, o Raul Cabral foi demitido do time do Tombense, ele que veio para Campinas, perdeu da Ponte Preta, na última rodada em casa também perdeu para o ABC, e agora Marcelo Chamusca é o novo treinador do Tombense, que está 1 ponto acima do Z4 na Série C. 19:05.10 Pizzaria e restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Todos os dias no almoço tem buffet à vontade por quilo e pratos executivos e também à la carte. Nas noites de terça a sábado, no jantar tem rodízio de pizza, a mais gostosa de Campinas, pratos executivos e à la carte e diversas porções. Atenção para a sensacional promoção
do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Rodízio de pizza a R$ 59,90 e chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. Inclusive o estacionamento. Tem estacionamento em frente. E o estacionamento fica na Cônigo Cipião. Então, bem na esquina, você vai ver lá o restaurante. E aí, você entrando na Cônigo Cipião, já vai ver o estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu destaco o Campeonato Brasileiro, mais uma rodada que será realizada hoje, essa que é a 14ª rodada, 7 da noite no Allianz Parque, tem Palmeiras e Mirassol. 7h30, Ceará e Corinthians. 8 da noite, Santos e Flamengo. 9h30, Botafogo e Vitória, além de Red Bull Bragantino e São Paulo. Ontem, pela Copa Sul-Americana, eliminatórias da Copa Sul-Americana. Jogos que foram realizados, lembrando que são partidas eliminatórias, 2 jogos, ida e volta. Quem classificar-se acaba conquistando a vaga nas oitavas de final. Jogando fora de casa, no Equador, o Vasco foi goleado pelo Independente Del Valle pelo placar de 4-0. Jogo da volta na próxima semana no Rio. Em Salvador, Bahia e América de Cali empataram por 0-0. E na Argentina, Central Córdoba e Cerro Largo também empataram por 0-0. Hoje tem o Grêmio, 9h30 da noite, joga no Peru contra o Alianza Lima. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem, pela 16ª rodada, o Cuiabá venceu o Amazonas pelo placar de 3-1. Vale destacar que os times de Campinas voltam a campo neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O time da Ponte Preta joga no sábado, 7h30 contra o Floresta, e o Guarani só na segunda-feira, 7 da noite, contra o Anápolis. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19:12, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Eu nem vi jogar, o torcedor não viu nem jogar, como é que vai jogar o cara? Pode jogar o cara não, tem que ver o cara jogar. Batista, eu torcedor da Ponte, Batista, eu acho assim, esse elenco da Ponte não é ruim. Esse elenco da Ponte tem jogador bom aí. Com o treinador que bota os caras para jogar, esse time dá para fazer um bom campeonato. É que esse técnico nosso aí, eu acho que ele perdeu o comando dos caras. Os caras estão fazendo o que quer. Tá treinando, entra em campo, os caras parecem que tá entrando dentro de campo, que a gente não vê futebol, não vê nada, cara. A Ponte Preta, mesmo com a campanha boa que ele tá fazendo, é embora, né? Abraço, muito obrigado. Mais um. Batista, boa noite. Batista, quem fala aqui é o José. Batista, o japonês que está jogando aí no Guarani, na Copa Paulista aí, não tem, na Série C, na equipe do Guarani da Série C, não tem nenhum com categoria igual a dele. Ele bate com os dois pés, veloz. Eu acho, Batista, que o técnico do Guarani só não põe ele pelo tamanho dele. Que um encontrão lá com esses zagueiros sanguinários, ele não faz nada. Mas eu acho que ele está enganado. O moleque é muito rápido. Já vi jogar já umas 3 vezes aí na Copa Paulista. Então, essa é a minha visão, Batista. Vê que o pessoal aí da mesa aí, Tigrão, CH, se o pensamento não é esse. Eu estou achando que é pelo tamanho dele que ele não está figurando aí na Série C. Não deveria, né? Porque, no caso, se isso fosse verdade, o Soteldo não podia jogar futebol. Verdade. Não é verdade? E o verdade. Soteldo, pelo menos a minha visão, é um ótimo jogador de futebol. E se tamanho fosse... No Bahia, Naldinho, lembra do Naldinho? É. E pros mais velhos, eu vi jogar só em finalzinho de carreira, mas era do tamanho do Takahashi, o Luizinho, um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Maior ataque do Corinthians de todos os tempos. Campeão do 4º centenário da cidade de São Paulo, 1954. Né? 400 anos da cidade de São Paulo, campeão paulista do Corinthians. Cláudio, baixinho. Luizinho, baixíssimo. Baltazar, grandão. Carbone, tio do Zé Luiz Carbone. Tio do Zé Luiz, do Carbone, que já nos deixou, lamentavelmente, jogava muita bola e grande treinador. Carbone, tio do Zé Luiz Carbone. Estatura média. E Mário, estatura média. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Os maiores ataques do Corinthians, título emblemático, campeão do 4º centenário da cidade de São Paulo. Tudo baixinho, a maioria. E o Luizinho, um dos maiores gênios que o Corinthians teve na sua história. Eu vi em finalzinho de carreira, inclusive no Juventus, depois que deixou o Corinthians. Mas um pedacinho só, ele já estava encerrando. Então, para resumir o negócio aí da altura, se tamanho fosse sinal de competência,
o rei da selva não seria o leão, e sim o elefante. Vamos ao sorteio. Você que participou, entrou no canal de vídeos, preencheu o formulário, vai concorrer agora a 4 ingressos para o Hop Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Rádio que já vem com a tecnologia para ouvir a Rádio Bandeirantes. Tainá Lucas dos Reis Nunes. Parabéns, Tainá Lucas dos Reis Nunes. 19, que é o código de área, o telefone dela 99305 e os 4 números finais que não vou revelar, evidentemente. Parabéns a Tainá Lucas dos Reis Nunes. E ela tem até o dia 21, próximo dia 21, para retirar os presentes aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. Saída para Valinhos, das 9h à 1 e das 14h30 às 17h30. Traga um documento que contenha o seu CPF. E muito obrigado para todos que participaram. Muito obrigado, agradeço de coração. Olha, tem um ouvinte que participou aqui pelo chat. Ele não participou do sorteio, mas ele mandou uma mensagem cutucando o Breno Beretta. Olha aí o que ele disse, bebê. O Breno não disse que iria no Majestoso ver a situação em que a Ponte Preta foi deixada por dirigentes que passaram pelo clube. Acho que ele amarelou e não vai. Ricardo Rojas. Ou Rojas, né? Não sei se ele tem descendência espanhola, mas estou lendo do jeito que está escrito ali, ó. Ricardo Rojas. E aí, bebê, o Ricardo Rojas deu uma cutucada em você. Um abraço pro Ricardo, pode me cobrar que eu vou, viu, Ricardo? Eu só não sei se eu vou antes do derby ou depois do derby, porque eu estou fazendo matérias especiais para o derby. Mas eu vou, eu jamais vou amarelar, vou falar tanto situações passadas, né, que forem mostradas a mim e comprovadas, quanto situações atuais também. É claro que o torcedor vai ficar sabendo de tudo. Fica tranquilo, Ricardo, que eu vou. Beleza, então tá respondido aí ao nosso ouvinte que participou no chat da Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar. Batista, sobre o Richard Rios, a informação oficialíssima é a seguinte: o Guarani inicialmente ficou com 20% e o Flamengo 10%. No meio aí do negócio, quando o Richard Rios já estava no Palmeiras, o Guarani precisando de dinheiro, né, para saldar as dívidas, vendeu 6,66 e o Flamengo também vendeu mais 3,33. Ou seja, os dois juntos venderam mais 10% para o Palmeiras. Com isso, o Guarani de 20 passou a deter 13,33333, uma dízima aí, e o Flamengo 3,3333, né? Por essa venda inicial que os dois juntos fizeram ao Palmeiras de mais 10% após o negócio ter sido concretizado, né? Com relação ao risco, palavra de um amigo meu, advogado, né? Assim como o Valdemir aí tem um conhecimento soberano sobre a lei, independente de atuar ou não como advogado. Sobre o risco da justiça bloquear algum dinheiro pela dívida trabalhista é zero, porque para isso se fez a recuperação judicial. Esse é o tom, o pacto da recuperação judicial é exatamente para isso, para o time ficar
isento deste risco de a justiça vir e tomar qualquer dinheiro que passe pelas mãos do clube, né? O risco existiria da justiça tributária, que os caras estão negociando também para fazer um refis, né? Então a tributária pode vir a bloquear alguma coisa, mas aí os advogados com essa negociação em andamento aí também do refis, a refinanciação das dívidas tributárias, provavelmente conseguem quebrar qualquer bloqueio, assim como o André, diretor jurídico, André Torquato, já o fez na negociação do menino para o Atlético, da parte que o Guarani tinha, né? Conforme você falou ainda hoje no programa. Tá bom? Então, essa é a situação ipsis literis do Richard Rios com relação ao Guarani, ao Palmeiras e à Justiça. Tá? Abraço. Abraço, tá aí Edmilson Garcia, mais um ouvinte. Boa noite para todos. O Tigrão, sempre quando é questionado sobre determinada situação, para ele citar algum jogador, ele vem com esses jogadores aí da década de 30. Luizinho, Zazá, Zuzu. Pô, Tigrão, esses caras aí ninguém conhece não. Tem que pôr aí o pessoal da década de 90 para cá, pelo menos, pô. Outro dia perguntaram aí na enquete quem foi o jogador, a maior decepção do futebol. Pô, ele falou um cara aí que, pelo amor de Deus, da época que a bola era quadrada ainda. Que é o Rafael Bugrino da pele até o osso. Ô, Rafael, obrigado. Não, o Batista falou do Soteldo, eu concordei. Eu só disse que desde quando o futebol existe, que questão de tamanho não quer dizer nada. O Pelé não era grande, né? Mas eu captei a sua mensagem, obrigado aí pela citação e pelo bom humor. Mas o Luizinho, eu nasci em 57, né? Nunca escondi isso de ninguém. E eu vi o Luizinho nos anos 60. Um pouquinho pelo Corinthians e um pouquinho pelo Juventus. Então, o negócio de 1930 aí fica por sua conta. 1930, o meu pai tinha 2 anos de idade. Nem no testículo dele eu tava ainda. Falou, Rafael? Pô, tá louco. Noite. Qual a altura do Marcinho? Ex-Bugre. Abraço, Álvaro. 1,59 m. 1,59 m? 1,59 m. Jogou com o Gleger, né? O Marcinho, atacante, 1,59 m. Mesma altura do Soteldo. 1,56 m. Luizinho também jogou com o Gleger. Luizinho. Ah, porque todo mundo jogou com o Gleger, pô. Outro dia ele disse que jogou com o Júlio Ribeiro. O Marcinho jogou mesmo. Marcinho 59 e o Takahashi 1,56 m, é isso? Isso, 3 centímetros. E o Soteldo 1,59 também. 3 centímetros faz uma boa diferença. E agora na lata. Eu com 5 a mais seria feliz demais. Vamos lá, Tigrão. O Comitê de Arbitragem da CBF valida a marcação de pênalti em Corinthians e Bragantino. Grupo formado por 5 ex-árbitros analisou o lance envolvendo o zagueiro Kaká e concluiu que a arbitragem acertou em marcar o pênalti favorável ao Bragantino. A nota, o parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. Jogador do Corinthians não consegue alcançar a bola no ar e com sua perna obstrui a passagem do jogador do Red Bull Bragantino dentro da área penal. E aí, você concorda com essa afirmação do comitê? Não concordo não. Isso prova que o corporativismo impera sempre e que nós estamos no mato sem cachorro. E você, arbitragem. CH, qual é a sua arbitragem opinião? Dentro do campo? Opa, não acabou. A arbitragem dentro do campo é horrível. E o comitê pior ainda. E você, CH, a sua opinião sobre o tema? Um bando de incompetentes, né? Um bando de incompetentes. É por isso que o VAR e a arbitragem brasileira está nesse nível, né? E não tem jeito de mudar. Não concordo, não.
E você, Bebê? Bom, se a regra diz, eu até citei isso hoje nos donos da bola, né? A interceptação do jogador não permitiu que o jogador passasse, eu tenho que concordar com a regra. Por isso que eu concordei com o pênalti. Não que atingiu o jogador do Bragantino, mas que a perna, naquela foto que eu mostrei, não deixou o jogador do Bragantino passar. Eu acho que essa regra deveria ser revista, né? Eu sigo com você, Bebê. Yamal é o novo camisa 10 do Barcelona. A entrega do icônico número ao craque aconteceu nesta quarta-feira e foi transmitida ao vivo pelo canal oficial do clube. O evento também marcou a assinatura do novo contrato, agora válido até junho de 2031. Na sua opinião, Yamal merece receber o prêmio de melhor jogador do mundo nesta temporada? Eu acho que não, porque tem outros jogadores que estão acima dele. O próprio Dembélé tá jogando muita bola nessa temporada. O Lamine Yamal é um grande jogador, mas acho que não para melhor da temporada. E você, CH? Seguramente entre os 3 melhores do planeta. Eu acho que ele vai ser o melhor do mundo. E você, Tigrão? É um fenômeno, mas para melhor do mundo nessa temporada ainda não. Tem gente melhor. Quais os resultados dos paulistas em campo na noite de hoje? Começa com você, Tigrão. O Palmeiras recebe o Mirassol, Santos e Flamengo na Vila, Corinthians e Ceará, e o São Paulo que visita o Red Bull Bragantino. Quais são os seus palpites? São Paulo e Bragantino empatam, o Corinthians perde, Palmeiras ganha e o Santos empata. Palmeiras ganha. E você, Bebê? Eu acho que o Palmeiras vence o Mirassol, acho que o Santos empata com o Flamengo, acho que o Corinthians perde para o Ceará e acho que o Bragantino ganha do São Paulo. E você, CH, os seus palpites, por favor? Bragantino ganha do São Paulo, Palmeiras ganha do Mirassol, Corinthians perde para o Ceará e o Flamengo ganha do Santos. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Outro, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã. Olha, o ouvinte aqui, né, esse negócio de altura de jogador, tá perguntando do Fabinho, que também era baixinho, o Gilberto César de Oliveira. Eu só vou despedir aqui do Tigrão e o Breno Beretta vê, por favor, qual é a altura do Fabinho, que mora em Hortolândia. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã. Valeu, Batista, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Um abraço muito especial aos amigos da Bandeirantes que nos ajudam a fazer o programa e contribuem muito com o nosso trabalho aqui. Valeu, Breno, um abraço para você. Conseguiu aí rapidinho assim a altura do Fabinho, ô Bebê? Já tá na mão, Batista, 1,63 m. Ele é mais alto, né, o Fabinho. Um abraço e até amanhã. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Na sequência, vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes, Ceará e Corinthians. Tem um programa antes, é isso? Não, vai direto pro jogo, né? Direto pro jogo, 19h30. Valeu, gente. Grande abraço, muito obrigado. Tchau. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Mas quem fica com a bola é Ailon domina para o time do Ceará. Tenta o toque de bola, partiu pelo setor de esquerda, enfim a jogada, estica, aperta, vem para tirar a Martins. Ele põe para fora em lateral pelo setor de direita, campo de defesa para o time do Ceará bater. É lateral para o time do Ceará bater e ser jogando pelo seu campo de retaguarda na zaga central, domina Coutinho. Recolhe Marlon prende a jogada, recolhe pelo setor de esquerda para Matheus Bahia. Ele prende para o time do Ceará, todo de preto, Corinthians todo de branco. Você ligado no